No Clique Ligue de hoje, o tema é jogos de azar online. Para começar esse segundo bloco, você sabe o que é um jogador patológico? Então veja a dica que separamos para você. Jogos de azar, como o próprio nome diz, pode ser um grande problema para quem não se controla. E se somarmos com as facilidades e a potencialidade da internet, que conta com um enorme leque de opções para jogos online, o usuário pode entrar no universo onde quem sempre ganha é a máquina. Para entender um pouco mais desse mundo, vamos conhecer o PsiqueWeb, um site que esclarece e informa sobre essa e muitas outras doenças. No link Temas, as doenças estão divididas por categoria. Em Dependência, podemos conhecer um pouco mais sobre o jogo patológico, que é a compulsão por jogos de azar. O estudo completo mostra quais são os sintomas, precauções e como se desenvolve a doença. Para quem tem dúvida sobre como identificar uma pessoa viciada em jogos, o site traz um questionário com 20 perguntas que podem ajudar nesse diagnóstico inicial. Caso 7 ou mais perguntas sejam respondidas positivamente, o portal recomenda que um especialista deve ser procurado. Além dos jogos, o site também trata de outras doenças que estão elencadas em ordem alfabética no item dicionário. Gostou dessa dica? Então compartilhe! A nossa segunda convidada desse bloco é a Sandra Regina de Souza Melo Martins, psicóloga clínica do Núcleo Terapêutico Dinâmica. Quem também nos acompanha por Skype é o Rofes Elias Filho, que é advogado especializado. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a possibilidade. Eu acho que a gente podia pegar um pouquinho até para falar, né, o que foi colocado agora pela Ana. O jogo patológico, ele tem algumas outras questões que eu acho que a gente tem que lembrar. Primeiro que desde 92 já é entendido pela Organização Mundial de Saúde como patologia. Tá? Hoje a gente já entende isso, então existe uma linha que ainda trabalha dentro do quadro da compulsividade e da impulsividade, mas a gente sabe que existe uma área... Qual é a diferença entre os dois? Compulsividade não e tem, impulsividade? Eu acho que assim, aí a gente entrar em parte teórica mesmo, não é o caso. Não, o que a gente tem que lembrar é que assim, os dois estão falando do descontrole da vontade, tá? A pessoa não tem o controle da vontade. Medicamento, ele acessa, hoje, dentro da psiquiatria, a gente tem coisas incríveis que acessam possibilidades imensas. Agora, na vontade, a gente não tem alguma coisa que ainda atue. Né? E a gente tem uma área cerebral que ela está responsável pela questão do vínculo com o jogo, o vínculo com a perda. Né? Então, uma coisa que foi colocado há pouco, a pessoa joga, ela não tem... O jogador compulsivo, hoje dentro da neuropsicologia, da neurociência, se estuda a área cerebral que está vinculada a essa dificuldade de não sentir a perda. A pessoa não tem a preocupação de perder dinheiro. Ela entra nessa situação, por isso que a gente entende como patológico. É diferente de uma outra pessoa que exerce sobre a vida dela controle. Né? Eu brinco muito no consultório, eu falo assim, olha, né, existe uma coisa que é necessidade, existe outra que é vontade. Necessidades a gente precisa satisfazer todas. Vontade, não. Só que uma pessoa que está num quadro patológico, ela não consegue distinguir entre essa linha. É uma linha muito tênue. Quem está do lado de fora é quem consegue perceber. O paciente, quando ele vem diferente do trabalho que a Ana colocou, que ele vai fazer essa busca pela internet, ele não vai se identificar. Consultório, na clínica, é diferente. Quem traz o paciente é a família. Porque ele não consegue perceber que a vida dele já está totalmente fora do eixo. A linha que se segue é uma linha muito dramática, porque a pessoa inicia com uma situação onde primeiro ela ganha, então dá aquela sensação de vitória, de possibilidade de ganho, de ganhar dinheiro. Na sequência, já entra a relação com a perda. E da perda vem para o desespero. Do desespero vem a tentativa suicida. Né? A família já começa a perceber que essa pessoa saiu da retidão ética, porque ela já começa a precisar de dinheiro. Te perguntar uma coisa. Claro. O Adriano Rodrigues de Diadema pergunta: existem ONGs ou casas de recuperação para viciados em jogos de azar?
Existem hospitais, e devem existir outras ONGs, eu é que desconheço, mas... Não, a própria clínica. Sim, o HC tem um serviço, a Unifesp tem um serviço destinado a isso, a PUC tem esse serviço. Porque hoje é entendido assim, dentro do trabalho dos compulsivos, não é diferente do dependente de álcool, de drogas, estimula no cérebro uma região muito parecida com o usuário. Por que a gente fala, por que uma pessoa não para de beber? Simples, você explica para ela, olha, isso aqui vai te fazer mal, aí ela para de beber. Não é assim. Se ela tivesse essa consciência e isso impedisse a compulsividade, a gente não teria nenhum desses problemas. Pergunta, por exemplo, o álcool é uma substância, a Sim. nicotina é uma substância, a droga é uma substância. O jogo, que substância que é Então, essa? o que acontece é que assim, libera no cérebro a mesma sensação de prazer e bem-estar. Então, a pessoa vai nessa busca desse bem-estar. Ela tem essa sensação, né, de satisfação. Por isso, não consegue parar. E você sente um crescimento disso com as pessoas jogando na internet, com essa disponibilidade? Muito, porque o que acontece? Hoje a gente vive uma situação de violência. Ninguém quer sair de casa para se expor e correr risco. Porém, se você tiver uma condição que te permite fazer isso dentro de casa, sem risco, né? O jogo é uma coisa que está muito ligada à questão noturna. Pode continuar, A gente sempre associa assim, o que é uma mesa de jogo? O álcool, né? A nicotina, a droga e a questão noturna. Então, a pessoa que começa a se vincular ao jogo e ela tem a garantia de estar fazendo isso dentro de casa, ela já eliminou uma das situações. Até o risco de sair com dinheiro. Sim, né? de sair com dinheiro, porque de teoricamente de perder. A gente vai lembrar que a pessoa, quando já está no quadro patológico, ela já perdeu essa relação com o dinheiro. Né? Muitas vezes ela já perdeu casa, ela já perdeu o carro, ela já perdeu o que ela podia e o que ela não podia. Por isso que a gente diz, olha, isso não é alguma coisa que ela tenha um controle sobre isso sem ajuda. Com ajuda, existe muito trabalho explicando as dificuldades. O jogador, ele é uma pessoa difícil de se lidar porque ele é líder, ele tem um perfil. Hoje tem muitos trabalhos falando sobre o perfil do jogador. Ele tem um nível de inteligência ligeiramente acima da média. Então, isso já dá para ele uma esperteza diferenciada. Né? Ele é rápido em situações imediatas, ele tem uma dificuldade muito grande de planificar, de criar estratégias para a vida dele. Né? É diferente vontade e objetivo. Né? Vontade é aquilo que eu quero agora, eu não vou lidar com a frustração de esperar. O objetivo eu tenho que esperar o tempo certo, eu tenho que trabalhar, ganhar, juntar dinheiro até atingir. A vontade não, ela está dentro desse impulso. O jogador, ele tem uma rapidez para lidar com a estratégia imediata. Ele não consegue lidar com a estratégia da vida, de planificar, guardar o dinheiro dele. Então curto prazo. Curto prazo, é imediato mesmo. A por isso que ele tem isso também, né? Sim. Ligou, tá jogando. Ligou, tá jogando. E outra, essa facilidade que já é um veio da pessoa. Ela já tem esta facilidade. Tá. Agora, o que se faz com isso? Estou aqui com o doutor, que é advogado e que tem aí uma experiência com essa questão da disponibilidade desses jogos que estão online, né? Você tem algum caso assim, de pessoas que chegaram a perder dinheiro para valer nessa... Você tem uma literatura sobre isso, doutor? Eu tive sim. Um caso, eu fui procurar pessoa que perdeu uma grana ativamente alta nesses jogos e queria de qualquer forma reaver esse dinheiro. E aí foi procurar e viu que o jogo é proibido no Brasil, esse tipo de jogo, e por isso então ele achava que não deveria pagar. Olha, primeiro de tudo, você não pode, você foi conivente, você jogou, você não pode querer agora invocar a seu benefício essa regra, porque você jogou. Então, como você jogou, você já praticou uma contravenção penal. É diferente, crime e contravenção penal. A contravenção penal ela é mais branda, tá? Mas o dinheiro realmente não tem como ser reavido e a pessoa tem que pagar nesse caso, né? Porque o servidor está fora do Brasil, ele jogou lá fora e a cobrança vai ser feita toda fora do Brasil. E já tinha sido debitado o cartão de crédito, não tem como reaver esse dinheiro. E se fizeram alguma... Você tem... a OAB, alguém tem alguma proposta no sentido de bloquear isso aí? É possível ou não?
Não, não tem nenhuma medida nesse sentido. Eu vejo ao contrário, tá? É uma possibilidade liberado o jogo gratuito. O jogo pago, em hipótese alguma, pode ser liberado no Brasil. É uma contravenção penal que está prevista no artigo 50 do Decreto-Lei 3.688 de 41, que é estabelecer ou explorar os jogos de azar em local público ou acessível ao público, mediante pagamento de entrada ou sem ele. Então, não tem, de qualquer forma, como ter o jogo pago no Brasil. Tá, só para terminar aquilo que a gente começou no outro bloco, você foi chamado para... Conta aquele case lá da agência que te procurou. A agência, há um tempo atrás, as agências de publicidade online, teve uma procura massiva desses sites para fazerem a propaganda dentro de diversos canais, né, de sites na internet. E na época eram todos sites pagos. Não tinha os gratuitos, ou era gratuito só numa pequena medida, né? Porque 4 rodadas ele já te dava uma oportunidade para você jogar numa mesa profissional e pagar. Então, de uma forma, você induzia a pessoa a ir para pagar e tentar ganhar dinheiro. Na época, eu fui contra a todos esses tipos de campanha, porque poderia eventualmente ser enquadrado como incitação a jogos de azar, ser conivente e ter as medidas judiciais também contra as agências. Então, não teve como, mas a medida seria diferente se for, por exemplo, um jogo gratuito, somente gratuito, sem a possibilidade de equipamento. Eu vou querer agora a opinião do especialista. E aí, jogo gratuito pode, jogo pago não pode? Como é que é isso? Na verdade, não é uma questão jurídica, a questão... se a gente falar da compulsão, é assim, a gente tem o jogador eventual, que é aquele que brinca socialmente, ele joga na loteria, ele brinca no dia a dia em casa. As crianças hoje têm, a gente brinca, a gente trabalha limite com criança a partir de jogo. Né? Mas é uma forma de você lidar com a necessidade, com a vontade, com a frustração. Agora, não vai fazer muita diferença se a pessoa tiver um quadro compulsivo, se o jogo é pago ou não. Ela vai entrar de cabeça de qualquer jeito, ela vai perder de qualquer maneira. Ela tem que tratar a compulsão dela. Agora, a liberação do jogo vai complicar mais ainda a relação familiar, é lógico. Né? Se a pessoa entra no jogo, ela vai entrar compulsivamente, ela vai perder dinheiro e ela não tem esse filtro. Agora, essa questão do jogo gratuito não pode ser um gatilho para outra coisa? Sim. Ele pode ser ele vai ajudar, ele vai estimular, ele vai facilitar um caminho. Né? Às vezes a gente brinca muito e diz assim, uma pessoa quando ela não consegue ter limite na vida, ela precisa de alguém que estabeleça limite. A coisa mais fácil da gente entender é a história infantil do Pinóquio. Né? O Pinóquio ele era um menino, ele não era um menino, ele era um boneco. Então ele tinha lá o grilinho falante, que falava o que ele podia e o que ele não podia. Quando a gente estabelece um limite, olha, não pode jogar desse jeito, não pode isso, não pode aquilo, é o grilo falante. Alguém gosta de um grilo falante? Falando, não faça, não vai por esse caminho. Só que o Pinóquio só consegue se ver livre do grilo quando ele ganha consciência, ele vira menino. Que é a mesma coisa. Uma pessoa, para ela conseguir sair desse quadro, ela tem que superar a compulsão. E a superação da compulsão é como a Ana colocou, eles têm um trabalho dirigido, só que o final desse trabalho é um encaminhamento terapêutico. Né? Então, isso nunca vem sozinho. Ele tem comorbidade como a depressão. A pessoa, quando chega no final dessa história, está no suicídio. Então, ela vai ter que ser medicada com antidepressivo, vai precisar de uma boa assistência psiquiátrica. Então, lógico que quando você libera uma coisa, você tirou o grilinho falante para ela falar, tá vendo? Isso aqui está livre, então pode, então eu vou brincar. Sempre se imagina como uma brincadeira. Né? Aí, depois de um determinado momento, as coisas vão ganhando uma proporção. Falando especificamente de jogos online, vocês têm alguma estatística de como está isso no Brasil hoje? Olha, não vou te falar uma estatística porque eu não teria isso com precisão, não. Eu sei que isso ampliou demais, tanto que aumentou os ambulatórios, entrou dentro da classificação de doenças mentais. Isso tudo começou a ser referenciado porque ampliou demais, né, essa patologia. Se identificou, inclusive, como patologia. Antes não tinha. Bacana, né? A gente achava que não tinha. A gente vai voltar para esse papo no próximo bloco. Agradeço ao doutor que ficou aí com a gente e a gente volta no próximo bloco. Se você preferir usar o celular para se comunicar com a Rede TVT, é só usar o nosso Twitter, que é @RedeTVT. Vamos fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já.